Oi gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos a essa aula em que nós vamos trabalhar um pouco sobre a relação entre ímãs e o ferro. Assim, o ferro a gente conhece como um material que, bom, ele tem a propriedade importante de ser facilmente atraído por ímãs. E nessa aula a gente vai entender um pouco melhor como isso acontece. O que vai valer não só para o ferro, é claro, existe uma classe de materiais que apresentam um comportamento parecido com o ferro, por exemplo, o níquel e o cobalto, mas não vamos ficar muito nessa classificação. A gente vai trabalhar mais a questão de como acontece essa atração e por que ela acontece. E para iniciar, vale lembrar que em aulas anteriores a gente viu que ímãs tem polos norte e sul, todo ímã tem pelo menos 2 polos, e quando eles estão com os polos opostos, voltados um para o outro, isso é, um polo sul voltado para o polo norte do outro, esses 2 ímãs tendem a se atrair. Ok, feito. E também vimos numa aula presencial que um ímã qualquer tende a atrair o ferro, que é o que eu acabei de comentar na verdade, mas só para colocar isso aqui como um fato que a gente já trabalhou em aula. E claro, não necessariamente um ímã precisa estar voltado com o seu polo sul em direção ao ferro para fazer com que os 2 corpos se atraiam. Pode estar com o polo norte voltado para o ferro, que funcionaria também. Enfim, ambos os polos podem atrair o ferro, o que é bastante interessante, porque no primeiro momento pode fazer parecer que o ferro ele tem uma espécie de polo magnético diferente de norte e sul e que por algum motivo atrai os 2. Mas, bom, vamos ver melhor como isso acontece. E aqui eu trouxe alguns exemplos para ilustrar um pouco melhor essa questão de ímãs atraindo pedaços de ferro. E o primeiro exemplo seria essas fechaduras eletrônicas. Eu acredito que alguns já devem ter visto isso. São fechaduras que normalmente elas ficam com um botão do lado da porta em que você aperta, a porta libera e, bom, você consegue abrir a porta. Essa peça que fica presa na porta em si, na parte móvel, é uma peça de ferro, assim, simplesmente. Não é um ímã. O que é um ímã é aquela parte que fica grudada na parede. E costuma ser um eletroímã, no caso, que pode ser ligado e desligado a partir da passagem de corrente elétrica. A gente já viu um pouco disso nas aulas anteriores também, quando a gente falou de eletroímãs. Outro exemplo seria os ímãs de geladeira. Enfim, a geladeira, a porta da geladeira, mais especificamente, não é um ímã. Eu acredito que não é difícil reparar que, enfim, podemos aproximar vários objetos de ferro da porta da sua geladeira que eles não necessariamente vão ficar grudados. O que acontece é que quando a gente aproxima um ímã, em especial ímãs de geladeira, mas qualquer tipo de ímã, pode grudar na porta da geladeira. No caso aqui, a geladeira seria o pedaço de ferro e o ímã de geladeira seria, enfim, o ímã. Outro exemplo de ímãs atraindo pedaços de ferro que não são ímãs são esses ímãs que são usados para acumular pedacinhos de, pequenos objetos de ferro, né? Aqui eu coloquei o exemplo de um ímã atraindo várias agulhas, isso é, alfinetes, e talvez não seja o exemplo mais comum, mas, enfim, quem já entrou em alguma confecção pode ter visto um ímã sendo usado para esse propósito, ou mesmo, sei lá, se você tem algum parente que costura. Eu, por exemplo, tenho ainda parentes que costuram. E, eventualmente, esse item pode acabar surgindo também. Enfim, existem várias formas de acumular agulhas ou alfinetes juntos. Esse é um jeito.
E outro exemplo interessante que eu trouxe aí nessas 3 imagens ao mesmo tempo é a pesca magnética, que é algo que eu acabei descobrindo, assim, enquanto eu fazia essa aula, que aparentemente pesca magnética é algo bastante... Isso não vou falar bastante, mas relativamente comum. Isso é, as pessoas fazem como hobby, assim, tem gente que, sei lá, faz trilha como hobby, tem gente que faz yoga, aparentemente tem gente que faz pesca magnética, que consiste em você jogar um ímã suficientemente forte, assim, um ímã com campo magnético suficientemente intenso, em algum corpo d'água, rios, lagos, enfim, e depois puxar o ímã de volta e ver o que você consegue encontrar de ferro ou algum outro metal que seja atraído pelo ímã, que esteja no fundo desses corpos d'água. Aí no meio tem a imagem de uma pessoa jogando o ímã de cima de uma ponte, e na direita tem aí alguns objetos que uma pessoa acabou encontrando durante a sua pesca. E aparentemente se encontra todo tipo de coisa, assim, eu encontrei essas imagens no Iemigur, que é uma espécie de rede social, assim, mais voltada para o compartilhamento de memes e imagens. E aparentemente bastante gente faz esse tipo de prática, que serve inclusive para limpar esses corpos d'água, para limpar rios, para limpar lagos. É um jeito de fazer isso, é um jeito relativamente seguro, enfim, você não precisa andar pelo lago para ver se você encontra algum objeto e eventualmente você pode acabar, não sei, se machucando com o próprio objeto, vai que você tem um prego dentro da água e você acaba pisando nele, enfim, é um jeito relativamente seguro de fazer limpezas de rios e lagos. Inclusive eu coloquei a imagem de um recorte do Mercado Livre que eu encontrei aí, uma oferta de imã de pesca magnética que aguenta até 110 quilos e, bom, aparentemente isso, eu só escrevi imã no Mercado Livre e essa aí, se não me engano, foi a 4ª opção de compra. O que eu achei bastante interessante, me veio na cabeça se existe bastante gente procurando por esse tipo de coisa. E só pra ilustrar um pouquinho melhor essa questão da pesca magnética, eu encontrei um vídeo de... Enfim, se vocês buscarem pesca magnética no Google, tem vários vídeos. Talvez até encontrem mais se vocês buscarem em inglês, é claro, Magnetic Fishing. E, por exemplo, aí eu coloquei Aí eu tô colocando um vídeo de um cara, não sei exatamente de onde ele é, mas não é brasileiro. E, bom, ele aí joga o seu imã e acaba encontrando aí alguns itens. Esse cara tem vários vídeos, assim, ele encontra de tudo, assim, as coisas mais bizarras possíveis que uma pessoa poderia jogar num rio ou num lago. Enfim. Agora, para ilustrar um pouco melhor essa questão de objetos que não se comportam como um ímã e, afinal, pela presença de algum ímã, de fato, acabam apresentando um comportamento magnético, propriedades magnéticas, eu vou estar apresentando aí um experimento, uma gravação que eu fiz aqui em casa, com uma breve demonstração, talvez não tão breve, na verdade deu um pouquinho de trabalho fazer isso aí, porque as minhas condições não eram as ideais, mas até deu para fazer, e eu acho que ficou bem interessante. Verifiquem aí como alguns materiais, na presença de um ímã, acabam, de fato, se transformando em ímãs.